Olá, hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Só a título de curiosidade, eu trouxe aqui duas pesquisas para a gente analisar. No ano de 2019, a PMI, que é a Project Management Institute, realizou uma pesquisa de levantamento que 64% das empresas no Brasil têm falhas na comunicação. Nem mesmo grandes marcas como IBM, HP, Nestlé, entre outras, passam longe do problema. Outra pesquisa aqui da SHRM, que é a Society for Human Resource Management, revelou que empresas com 100 colaboradores perdem em média 420 mil por ano devido às falhas de comunicação. Que nos casos das organizações com mais de 100 mil funcionários, o prejuízo anual, segundo o estudo, é de 62,4 milhões. Então, como nasceu essa obra de arte aqui? Rosenberg, no ano de 1943, ele era adolescente na cidade de Detroit, e os colegas deles chamavam ele de Kik, e ele não sabia o que era Kik, né? E eles bateram nele, né, quando terminou o horário do colégio, né? Então ele veio saber que Kik, né, era o racismo contra os judeus. Naquele período em Detroit, ele ficou 3 dias em casa, né, e houve perseguições sobre o racismo lá, morrendo 40 pessoas. Então, ele sistematizou, né, na experiência da própria marca na pele, né, dessa violência sofrida devido à perseguição dos judeus. Ele lançou esse sistema de comunicação não violenta, que muitas vezes é um desafio e as pessoas falam que não funciona. Por quê? Porque ele tem 4 etapas. Primeiro, a observação. Segundo, os sentimentos. Terceiro, a necessidade, e a última, o pedido. As duas primeiras partes da comunicação não violenta, ela é um desafio porque ela, segundo Gardner, ela se trata da inteligência intrapessoal, que é uma das inteligências mais difíceis da gente se desenvolver, porque exige muita inteligência emocional e existe um desafio de nós buscarmos, vencermos os nossos mecanismos de defesa, porque, segundo Rosenberg, nós estamos constantemente no estado de defensivo. Então, como é que funciona a comunicação não violenta? Segundo Rosenberg, né, nós precisamos observar, no primeiro passo, os nossos julgamentos. E quais são os nossos julgamentos? Aqui eu trouxe os principais tipos de julgamento: a culpa, que geralmente nós elegemos um bode expiatório; a crítica, onde nós vemos o defeito dos outros; o insulto, né, que é denegrir a dignidade e a honra do outro; a comparação, onde há o superior e o inferior; a depreciação, onde nós depreciamos a imagem de uma pessoa; os diagnósticos, né, onde a gente diagnostica que se a pessoa é aquilo ou é isso; e a rotulação, que está feita através daquilo que é certo e aquilo que é errado, para atribuir um padrão de comportamento. Então, segundo Rosenberg, esses principais tipos de julgamento, né, principalmente a questão do certo e errado, ele citou como se fossem as nossas rotulações e como se fossem os fatores alienantes da vida. A segunda parte que Rosenberg fez da CNV está ligada aos sentimentos. Segundo o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, na psicologia analítica,
ele fala que nós temos dificuldades de olhar para os nossos sentimentos, que geralmente nós falamos para as pessoas que as pessoas nos irritam, né? Este é o nosso sistema defensivo, né, que a gente aprendeu. Mas na verdade é que eu me sinto irritado com a pessoa. Se alguma coisa acontece, a nossa tendência, né, é colocar a culpa no próximo, né? Mas por isso que nesses 2 primeiros momentos, né, nessa primeira fase da CNV, nós precisamos observar os nossos julgamentos e como estão os nossos sentimentos. Então, na verdade, né, a gente tem sentimentos de irritação, de raiva, de alegria, mas no nosso sistema defensivo o que predomina é a raiva e a irritação. A segunda parte da CNV é a parte interpessoal, que tem a ver com a empatia e que tem a ver com as nossas necessidades. Mas antes de falar da segunda parte das nossas necessidades, vamos lembrar da onde surgiu a palavra violência. A palavra violência vem do latim, da raiz etimológica violare. O que significa violare? Ela vem da palavra violar. E nós violamos o quê? Né? Violência, violare. Nós violamos a lei. E que lei é essa? Essa lei é a lei de bem-estar. É a lei de que nós somos um ser humano. E o ser humano, a natureza dele é uma natureza de bem-estar. Então, quando nós violamos a lei de bem-estar no humano que existe em nós, né? Seria um princípio universal. Então, vamos voltar para a necessidade. Então, todos nós temos a necessidade. Nós temos, o dono de uma empresa tem a necessidade da pontualidade, por exemplo, da assiduidade, por exemplo. A dona de casa tem a necessidade de organização. Numa escola, temos a necessidade de cooperação, de disciplina. Então, como vem a ser a necessidade segundo Rosenberg, segundo a CNV? Então, a necessidade, ela vem justamente da inteligência intrapessoal de Gardner, né? Que tem a ver com a empatia, mas é essa necessidade de se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro não como eu penso, mas como a pessoa pensa. Então, por exemplo, o dono de uma empresa, ele tem a necessidade de assiduidade. Então, como eu me colocaria no lugar do outro? Eu devo de chegar no horário, né? Eu devo de atender a pontualidade para que a organização dessa empresa, né, tenha um bom trabalho. Né? A mãe, que tem a dona de uma casa, né, ela tem a necessidade de organização. Né? Como é que eu vou ver a necessidade de organização dessa dona de casa? Ela tem, por exemplo, não espalhando a roupa pela casa, colocando, por exemplo, ela tem a necessidade de, por exemplo, lavar as roupas, né? Então nós vamos colocar as roupas no cesto, porque ela tem a necessidade de organização. Na escola a professora tem a necessidade de cooperação dos alunos. Então, os alunos devem ver a necessidade do professor de cooperar com o silêncio, com a organização na aula, para que haja um trabalho bem feito. E por último, nós teremos o pedido, né? Então, pegando já os 3 exemplos anteriores, como é que seria o pedido de um dono de uma empresa para um empregado que chega atrasado? Fulano, eu tenho necessidade de... Eu fico irritado, né, quando você chega atrasado, e eu tenho a necessidade de pontualidade para que a empresa tenha um bom resultado com o teu trabalho. A dona de casa também,
né, ela vai fazer o pedido para o filho, que deixa as coisas desorganizadas, as roupas em tudo que é local da casa, vai pedir para o filho que ela tem a necessidade de organização e é importante que ele deixe as roupas no cesto, que ela fica irritada, né, com a desorganização. E assim sucessivamente a professora na escola pede aos alunos que contribuam com o silêncio, porque ela precisa de disciplina para poder lecionar o aprendizado. Então, seriam essas 4 etapas da CNV: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Né? Agora, nesse último exemplo, nós já demos mais ou menos o exemplo ali, né? Mas vamos voltar assim para o nosso dia a dia, como é que seria, né, os quatro conceitos na prática, né? Então, a mãe, ela tem necessidade que o filho estude. Então, ela vai dizer, eu sei que é importante, né? Ela vai observar, né, a atitude do filho, ela vai observar sem julgar. Né? Ele não é o culpado. Né? A CNV, ela não busca o culpado inocente. Ela observa. Eu sei que tu tem necessidade de se divertir com o teu jogo de videogame, mas eu tenho necessidade agora que tu estude, porque eu pago caro o teu colégio e você precisa ter um bom rendimento na escola. Então eu fico irritada quando você passa do ponto, né, com seu videogame, e em vez de estar estudando. Então eu gostaria que você parasse com o videogame agora e passasse a estudar. Então o que aconteceu nesse caso aqui? A mãe observou, não julgou o filho, né? Ela disse o sentimento, ela disse que ficava irritada quando o filho, nesse caso, joga o videogame e não estuda. Né? E a necessidade dela é que, naquele momento, ele deveria começar a estudar em vez de jogar videogame. Nem sempre os nossos pedidos vão ser atendidos, mas essa é a dinâmica da CNV, porque ela proporciona essa não violência, né? Tudo bem se o pedido não foi satisfeito, mas a gente não deu aquele padrão de comportamento. Vamos ver mais alguns exemplos aí de pedido, como já citado anteriormente. Quando a mãe pede organização na casa, ela observou que as roupas estão espalhadas por toda a casa. Então ela fala lá o nome do filho, fulano, eu gostaria que você cooperasse com a organização na casa, né, porque eu fico irritada quando as roupas estão espalhadas pela casa. Então eu tenho a necessidade de que você coloque as roupas no cesto para que eu possa futuramente lavar as roupas. Então a necessidade da mãe é de organização e ela faz o pedido para que, em vez de colocar as roupas espalhadas na casa, ela coloque a roupa no cesto. Na escola, quando a professora pede para os alunos fazer silêncio para que ela possa lecionar o aprendizado, a professora também tem a necessidade do silêncio para dar uma melhor forma de pensar e uma melhor forma de que eles recepcionam esse aprendizado. Então a necessidade da professora é o silêncio. Então ela diz, eu fico irritado quando vocês falam demais, né, e a gente fica falando junto, ao mesmo tempo ninguém entende nada. A necessidade da professora é de silêncio. Ela fez o pedido para que a cooperação no silêncio. Por quê? Porque a partir daí sai um bom aprendizado. Quando o dono de uma empresa pede para que o empregado chegue no horário, questão de assiduidade, qual é a necessidade do empresário ou do dono da empresa? É para que ele cumpra o horário para que haja um bom trabalho. Às vezes pode até atrapalhar uma reunião, alguma coisa decisiva, e aquele funcionário não participou daquela informação importante por causa do atraso, então ele não cumpriu. Então o que o dono da empresa vai pedir? A necessidade dele para que ele chegue no horário para que haja um bom trabalho. E qual seria o pedido? Né? Pontualidade. Qual a empatia do empregado em relação ao empregador?
né? Se colocar no lugar do outro para que né, não haja prejuízo dessa informação importante, não haja prejuízo no trabalho, não haja prejuízo no desenvolvimento das atividades daquela empresa.